né, a pergunta que muita gente faz, né? O ex-padre, que quase foi prefeito da cidade, teve mais de 14 mil votos quando foi candidato a deputado estadual. Hoje, com a população eleitoral bem maior, é difícil se conseguir isso. E muita gente se pergunta, né? Por que muita gente que votou no senhor, o homem que nós queríamos eleger, que nós queríamos ver governar a cidade, por que desistiu da política? Por que se afastou da política? Olha, em primeiro lugar, a gente trabalhava um projeto político, que hoje eu vejo toda pessoa que se filia a um partido, o partido tem um programa. Primeiro, eles são muito parecidos entre si, de partido a partido. E as pessoas se filiam a um partido e não tem ideal nenhum. Aquilo que está lá no papel é só para constar, para registrar uma candidatura, registrar um partido. A gente sonhava com um projeto em que se envolvesse a juventude, se envolvesse as pessoas das comunidades e que todo mundo entrasse visando a melhoria do município, a melhoria da cidade. É tanto que eu passei pela política e ninguém pode dizer que passou por minha mão dinheiro, nem que eu prometi nada, nem que fiz alguma negociata em função de um futuro em que eu poderia ser eleito. Na realidade, o que a gente queria era um projeto em que a comunidade acreditasse nos seus valores, em que os recursos fossem plenamente realizados e prestado contas a cada mês, a cada instante, para que a gente tivesse uma sociedade que acreditasse nos seus valores, nas suas pessoas. Mas o que a gente percebe é que o próprio povo, se uma grande votação eu tive, mas há por trás também uma outra grande massa que nunca vai despertar para uma consciência política em que se vise o bem, ao bem da cidadania, se vise ao interesse público e não de grupos ou de pessoas que apenas se servem do poder, até para se perpetuar no poder. Então, com pouco tempo, eu me desencantei. O que eu acreditava, eu vi que nesse sistema aí, na situação em que a coisa estava, não dá para tocar adiante. Então, eu gosto da educação, fui me dedicar à educação e acho que nesse âmbito aí eu fiz muito bem, continuo fazendo, né? Formando gerações no futuro, pelo menos trabalhando com que as pessoas se sintam responsáveis por construir uma sociedade melhor. Eu estou passando, eu digo aos meus alunos todo dia, se vocês não forem melhores do que eu perdi meu tempo aqui. A gente está fazendo para o bem da sociedade, formando cidadãos. E que eu acho que hoje, como está a política brasileira, se tornou uma coisa tão vil, uma coisa tão baixa, que o próprio cidadão brasileiro tem vergonha até do voto que dá. Porque ele acredita nas pessoas, ainda acredita. E dá um voto esperando alguma coisa, depois ele percebe que na classe política as coisas são todas iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Não tem esquerda, não tem direita, todos são capazes das mesmas malandragens. Então, o país está desse jeito por causa disso. Um país rico. O outro país já teria quebrado. A gente ainda está comendo, vestindo, vendendo e comprando. Apesar de terem roubado tanto. Pois é. Agora eu me pergunto, o que é que se faz com tanto dinheiro? Tirando do pequeno, do pobre, daquele que está passando fome, daquele que espera um ano para marcar um exame de laboratório, que espera uma cirurgia em cima de uma penando, que nem remédio tem. Então isso é país sério? Isso é atitude política de quem quer um país decente? Isso aí é uma coisa que precisa que a população toda tome consciência. Agora, sabendo que é o ser humano que é assim. Aí é que eu parto para um lado religioso. Eu digo, eu só acredito hoje numa pessoa, se chama Jesus Cristo. Esse daí realmente tem moral para falar e fazer calar qualquer um. Porque antes de fazer, ele fez. Deu exemplo com a própria vida. As outras coisas são simples, balela. As pessoas não tomaram consciência ainda. Eu digo, a começar de mim, porque eu também estou no meio. Mas as pessoas não tomaram consciência ainda de que a grande transformação da sociedade é primeiro pessoal. As pessoas mudam sua própria vida, sua própria natureza, deixam de lado a ganância, o interesse pessoal e passam a acreditar que o outro, o seu vizinho, o mais próximo, não vou fazer grandes coisas não, vou simplesmente atender a quem está perto de mim
estender a mão, isso é o gesto mais simples de transformação de qualquer situação. Eu vou provocar o senhor aqui com uma coisa que eu ouço, até porque quando muita gente me pergunta, Léo, você está no rádio, você é conhecido, né, por que você não entra na política? Eu dou uma resposta um pouco parecida com a sua. E algumas pessoas chegam para mim e dizem assim, mas Léo, se todos os bons pensarem dessa forma, não corre o risco dos maus, né, as pessoas que querem tirar proveito da política, dominarem como está acontecendo? Mas às vezes também, nem todos os bons têm vocação política. Vocação política é uma coisa também que não é qualquer um que se arrisca. E eu percebi que essa vocação eu também não tenho, não. Essa vocação de estar à frente, de dirigir, não. Eu sou mais de formar grupos, de formar comunidade, eu sou mais de orientar pessoas. Eu até acreditei por influência, muita gente dizia que dava certo e tudo, mas depois eu vi que eu lá dentro não seria a pessoa ideal também, não. Não que eu fosse fazer as mesmas coisas, até de me aproveitar de uma situação, isso nunca iria acontecer. Passei pela política, nunca peguei um centavo para nada. Também nunca dei um centavo a ninguém e nem nunca prometi coisas que eu, sendo eleito, eu daria. Apenas dizendo, a sociedade pode melhorar e eu vou melhorar com vocês. Mas eu sentia depois que a maneira de eu ser não condiz muito com o que um político necessita ter. Então é muito melhor que a gente forme pessoas para depois atuarem lá dentro da própria política, que é uma vocação bonita. O político é um homem sacrificado, o político é uma pessoa da comunidade, é uma pessoa que perde mais do que ganha. Eu gosto muito de trabalhar com as palavras. A gente, no latim se diz que alguém é candidato. Candidato é aquele que é cândido, é puro. O nome candidato quer dizer que está limpo para exercer aquela função que lhe é almejada. Então, quando eu digo eu sou candidato, eu tenho que dizer eu sou cândido, eu sou limpo, igual a neve, igual ao algodão. E o que mais se vê no Brasil hoje é crimes de colarinho branco, pelo amor de Deus. Então há uma contradição quando alguém diz eu sou candidato. Antes de dizer eu sou candidato, deveria dizer eu sou digno disso, eu tenho a limpeza que o cargo exige, eu tenho aquela posição de pessoa digna, honesta, para ocupar determinada função? Bom, eu quero aqui aproveitar e perguntar o que muita gente está aí com essa expectativa, o pessoal recebeu como uma boa notícia, do professor, ex-padre, voltar a ser padre, né? Quando é que isso vai acontecer? Olha, o voltar é uma palavra meio forte. Eu nunca deixei. É isso? Primeiro, eu não posso deixar, está em mim. Eu não posso deixar. Quando eu me fiz padre, é uma coisa que marca a gente. Na linguagem da igreja diz assim, que imprime caráter. No grego, caráter é ferro de ferrar boi. Pronto, fui ferrado. Não tem quem tire mais isso de mim, não é? Mesmo que eu queira. Então, passei um tempo de experiência, um tempo fora, que eu precisava passar. Mas toda a vida dentro da igreja, fazendo cantos, o Brasil inteiro canta minhas músicas. Então eu fui, mas depois a gente vai percebendo, vai fazendo as voltas que a vida tem. Estou na igreja de novo, mas sem nenhuma estardalhaço, sem nenhuma coisas que me pareça, agora sou melhor do que antes, sou mesmo. Agora, com a possibilidade de uma grande experiência de vida, eu poder fazer alguma coisa pelo meu povo nessa área também. Por isso que eu disse no instante, a única força que me move hoje é a pessoa de Jesus, somente. Que eu vejo hoje aviltado também. Todo mundo usa o nome de Jesus hoje para se enriquecer, para se proteger, para se promover, para se aparecer. Não é isso não. Jesus é o homem mais simples, mais pobre, mais humilde e que viveu do lado dos pequenos. Então, se alguém diz eu sou de Jesus Cristo, eu descobri Jesus Cristo, primeiro descubra a pobreza, descubra os pequenos, descubra o serviço, descubra estar em perfeita sintonia com os que sofrem. Jesus foi assim. Então, hoje eu só acredito nessa pessoa. Em termos de alguém que pode me dar uma direção para transformar o mundo, eu só vejo este. Agora, primeiro me transformando a mim mesmo. Eu não posso chegar para os outros e falar de coisas que eu não vivo. O povo diz um ditado aí que o Frei exemplo é o melhor pregador. O Frei exemplo é o melhor pregador. A pessoa não vai para lá só com discurso. A gente vai com uma proposta de vida, uma maneira de se conduzir que, de certa maneira, comove, atrai,
sensibiliza. Eu acho que o importante é isso. Então, a igreja também não é uma sociedade perfeita, não. A igreja tem mil falhas, mil defeitos. Precisa ela também passar por uma boa reforma, por uma constante revisão de vida, senão não cresce. A gente não pode acreditar, porque a igreja é de Deus, não tem defeito? Tem, e tem muitos, às vezes tem maiores até. Então, é todo um contexto que leva as pessoas a acreditar que estão sempre em crescimento. Nosso destino não é hoje nem amanhã, nosso destino é a eternidade, é onde Deus está. Eu quero lhe agradecer e que neste final aqui o senhor possa, né, falar sobre esses 137 anos de Santo Antônio de Jesus, o senhor que saiu, né, por onde vai, leva, né, assim, a sua história, as suas amizades, esse carinho, e um pesquisador também da história da nossa cidade. Eu disse aqui, agora palestrando, que a gente em Santo Antônio de Jesus é muito pouco sensível à história da Terra. Eu fico triste quando vejo que as pessoas não valorizam o passado. E a gente em Santo Antônio de Jesus hoje está perdendo todas as marcas que fizeram a história da gente, destruindo monumentos, destruindo as pessoas que passaram, ninguém lembra mais os nomes. Eu insisti aqui no nome da Madre Rosário porque foi um marco na educação de Santo Antônio. Mas é só a Madre Rosário? Mas são quantas pessoas que contribuíram no comércio, na educação, na religião, entendeu? Pessoas que amaram essa terra e os nomes não são falados, não. As pessoas chegam, às vezes chegam de fora, as pessoas aparecem e não procuram ver que isso aqui teve uma história que vem de longos períodos. Então, eu acho que Santo Antônio de Jesus precisa voltar muito a dar valor àquilo que construiu os alicerces do que hoje nós estamos vivendo. Então, é por aí, eu acho. Muito obrigado. Obrigado também. Um abraço a todo ouvinte que estiver nos escutando. Obrigado.